Olá, adorador! Você está no canal Bendito e hoje nós vamos falar sobre um salmo que fala de lembranças tristes do tempo em que o salmista, que provavelmente era um levita, estava junto com outros judeus exilado na Babilônia. Ao recordar suas experiências e a partir desse encontro com o passado, ele aprendeu algumas lições sobre memória, sobre si mesmo e sobre o Senhor. A primeira lição que ele aprendeu foi que a memória pode abrir feridas. Este cântico do exílio nos coloca às margens do rio da Babilônia. Os dois mais importantes eram o rio Tigre e o rio Eufrates, mas havia vários outros canais que corriam também pela planície sul. Ali os exilados judeus se assentavam, sentindo e agindo como se estivessem pranteando em um funeral. Muitos cantores foram levados cativos para a Babilônia. E quando eles foram capturados em Jerusalém e levados para a Babilônia, eles deixaram muitas coisas para trás, mas levaram consigo as suas harpas, pois a música era uma parte muito importante do seu culto ao Senhor. Nas margens dos rios cresciam grandes salgueiros, e como não havia mais alegria e nem canções entre os cativos, eles penduraram as suas harpas nos salgueiros, na esperança de dias melhores. Note que eles não quebraram as suas harpas, nem lançaram as suas harpas no rio. E ali, assentados à beira dos rios, eles lembravam de Jerusalém e choravam juntos, com saudade da sua pátria e por saberem que estavam ali por causa dos seus muitos pecados que atraíram o juízo de Deus sobre a nação de Israel. Os opressores babilônios pediam que eles tocassem e cantassem algumas canções de Jerusalém ou os cânticos de Sião. Acontece que todas as suas canções eram feitas para o Senhor e eles não estavam dispostos a usar os hinos sagrados para entreter os pagãos. Mais do que isso, os exilados não tinham qualquer disposição para fazer uma apresentação musical. Eles haviam perdido tudo, exceto Deus e a sua própria vida, e estavam profundamente angustiados. Sem dúvida, as memórias podem causar dores, porém, o fato de eles poderem falar sobre suas dores indicava que eles estavam aprendendo a lidar com o sofrimento de uma forma madura. Um coração despedaçado precisa de tempo para ser restaurado pelo Senhor. Nos nossos dias, nós vemos muitos cristãos que pararam de cantar. A alegria de servir ao Senhor desapareceu e ele ou ela nem consegue dizer o motivo. Mas entenda essa metáfora. Talvez esse seja o momento de você olhar para dentro de si e perguntar: por que meu canto cessou? Eu permiti que algum pequeno defeito surgisse na harpa da minha vida que se ampliou lentamente ao ponto de me levar a pendurá-la no salgueiro e só viver lamentando? Saiba que nós não somos capazes de voltar a cantar até que tenhamos consertado o defeito da nossa vida e tenhamos retornado da terra do inimigo. A segunda lição que o salmista aprendeu foi que a memória pode construir o caráter. Às vezes é preciso perder alguma coisa para aprender o verdadeiro valor, não é mesmo? Ali estavam os exilados na Babilônia, chorando as suas perdas e se perguntando: será que nós demos o devido valor a tudo que o Senhor nos deu, como a nossa terra, o nosso lar e os nossos filhos? O salmista chegou a fazer um voto ao Senhor de que nunca esqueceria Jerusalém e que ela seria sempre a sua mais alta prioridade e a sua maior alegria. Ele até lançou uma maldição sobre si mesmo se ele não cumprisse a sua promessa. É evidente que quando ele falava de Jerusalém, na realidade estava se referindo à cidade santa e tudo o que ela representava: a aliança, o templo, a presença de Deus, o perdão e a reconciliação. Ele estava jurando nunca esquecer as promessas de Deus e perseverar esperando o momento da redenção. E a terceira lição que o salmista aprendeu foi que a memória pode estimular a fé.
No versículo 7, o salmista pede a Deus justiça contra Edom. Ao que parece, quando o exército de Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Jerusalém, os edomitas ou idumeus se juntaram a eles contra os judeus. Acontece que os edomitas eram uma nação irmã de Israel, descendentes de Esaú, irmão de Jacó ou Israel. Eles deveriam ter apoiado Jerusalém quando os babilônios a invadiram. Mas em vez disso, os edomitas se alegraram com a derrota de Jerusalém, desejando que a cidade fosse destruída. O salmista então pediu a Deus que se lembrasse desse fato e julgasse Edom. É muito desagradável vizinhos serem inimigos, ainda mais quando mostram a sua inimizade em tempos de aflição. E pior ainda, quando os vizinhos ainda incitam outros à maldade. Foi isso que Edom fez com Israel. Nos versículos 8 e 9, o salmista disse que as gerações futuras do Império Babilônico seriam destruídas no julgamento de Deus. É interessante que no versículo 7, o salmista ora, pedindo ao Senhor que faça justiça contra Edom. Mas sobre a Babilônia, ele simplesmente profere uma sentença. Talvez ele considerasse o julgamento da Babilônia tão certo que não precisava da sua oração, apenas do seu pronunciamento, com base no seu conhecimento das profecias. O versículo 9 é um versículo polêmico. O termo feliz usado aqui não quer dizer bem-aventurado, no sentido de favorecido por Deus. O sentido aqui é o de ser um ato moralmente justificado por causa da grande assolação que viria sobre a Babilônia. Isso porque, quando invadiram Jerusalém, os babilônios foram longe demais e trataram os judeus com extrema brutalidade. Deus então alertou a Babilônia que ela seria tratada da mesma maneira como tratou Israel e que seria destruída de maneira cruel, como havia destruído várias outras nações. Estava chegando o dia em que um inimigo, que não seria Israel, se alegraria em derrotar a Babilônia e promover uma carnificina na nação. Aquilo que o salmista certamente tinha visto acontecer com os pequeninos de Jerusalém, e a imagem horrível ficou gravada na mente dele, ele sabia que os babilônios iriam receber na mesma moeda dos inimigos no futuro próximo. E é importante destacar que não foi Israel que destruiu Babilônia. Deus usou os medos para efetuar seu julgamento. Hoje, as fortalezas da antiga Edom são um deserto desolado e o local da antiga Babilônia é uma ruína. Deus não pode ser ridicularizado. Nós simpatizamos com o impulso do salmista, mas o Novo Testamento, na Nova Aliança em Cristo, nos chama a um padrão mais elevado. Nossa resposta deve ser reconhecer que o nosso chamado, desde a cruz, é orar pela reconciliação e não pelo julgamento. E o restante deixamos nas mãos do Senhor, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Enquanto o Salmo 137 descreve a incapacidade do salmista de cantar diante dos pagãos na Babilônia, o nosso próximo salmo é uma declaração de que até os reis das nações louvarão a Yahvé. É uma bela mistura de ousadia e humildade. Ousadia para confessar o Senhor diante dos deuses e humildade para curvar-se diante dele. E esse será o nosso assunto de amanhã, aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!